Continuação da leitura do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Essa parte do texto se intitula Trovoada. Este ar baixo e as nuvens paradas, o azul do céu estava sujo de branco transparente. O moço, ao fundo do escritório, suspende um minuto o cordel à roda do embrulho eterno. Como está só, me lembra de uma... comenta estatisticamente. Um silêncio frio, os sons da rua como que foram cortados à faca. Sentiu-se prolongadamente como um mal-estar de tudo, um suspender cósmico da respiração. Parara o universo inteiro. Momentos, momentos, momentos. A treva encarvoou-se de silêncio. Súbito aço vivo. Que humano era o toque metálico dos elétricos? Que paisagem alegre e simples, chuva na rua ressuscitada do abismo. Ó Lisboa, meu lugar! Para sentir a delícia e o terror da velocidade, eu não preciso de automóveis velozes nem de comboios expressos. Basta-me um carro elétrico e a espantosa faculdade de abstração que tenho e cultivo. Num carro elétrico em marcha, eu sei, por uma atitude constante e instantânea de análise, separar a ideia de carro da ideia de velocidade, separá-las de todo, até serem coisas reais diversas. Depois posso sentir-me seguindo não dentro do carro, mas dentro da mera velocidade dele. E cansado, se acaso, quero o delírio da velocidade enorme. Posso transportar a ideia para o puro imitar da velocidade e o meu bom prazer aumentá-la ou diminuí-la, alargá-la para além de todas as velocidades possíveis de veículos comboios. Correr riscos reais, além de me apavorar, não é por medo que eu sinta excessivamente. Perturbar-me é a perfeita atenção às minhas sensações, o que me incomoda e me despersonaliza. Nunca vou para onde há risco. Tenho medo até dos perigos. Um poente é um fenômeno intelectual. Penso às vezes com um agrado, uma obsessão, da possibilidade futura de uma geografia da nossa consciência de nós próprios. A meu ver, o historiador futuro das suas próprias sensações poderá talvez reduzir a uma ciência precisa a sua atitude para com a sua consciência da sua própria alma. Por enquanto, vamos em princípio nesta arte difícil. Arte ainda química de sensações do seu estado alquímico por hora. Esse cientista de depois de amanhã terá um escrúpulo especial pela sua própria vida interior. Criará de si mesmo um instrumento de precisão para a reduzir e a analisada. Eu não vejo dificuldade essencial em construir um instrumento de precisão para uso autoanalítico com aços e bronzes só no pensamento. Eu refiro-me a aços e bronzes realmente aços e bronzes, mas do espírito. E talvez mesmo assim que ele deva ser construído. Será talvez preciso arranjar a ideia de um instrumento de precisão, materialmente vendo essa ideia, para poder proceder a uma rigorosa análise íntima. E naturalmente será necessário reduzir também o espírito a uma espécie de matéria real, como uma espécie de espaço em que existe. Depende tudo isso do aguçamento extremo das nossas sensações interiores, que, levadas até onde podem ser, sem dúvida revelarão ou criarão em nós um espaço real, como o espaço que há onde as coisas da matéria estão, e que, aliás, é irreal como coisa. Eu não sei mesmo se este espaço interior não será apenas uma nova dimensão do outro. Talvez a investigação científica do futuro venha a descobrir que tudo são dimensões do mesmo espaço, nem material nem espiritual por isso. Numa dimensão viveremos corpo, na outra viveremos alma, e há talvez outras dimensões onde viveremos outras coisas igualmente reais de nós. Apraz-me, às vezes, deixar-me possuir pela meditação inútil do ponto até onde esta investigação pode levar. Talvez se descubra que aquilo a que chamamos Deus
e que tão patentemente está em outro plano, que não a lógica e a realidade espacial e temporal, é um nosso modo de existência, uma sensação de nós em outra dimensão do ser. Isto não me parece impossível. Os sonhos também serão, talvez, ou ainda, outra dimensão em que vivemos. Ou um cruzamento de duas dimensões, como um corpo vive na altura, na largura e no seu comprimento. Ou nossos sonhos, quem sabe, viverão no ideal, no eu e no espaço. No espaço, pela sua representação visível, no ideal, pela sua apresentação de outro gênero que o da matéria, no eu, pela sua íntima dimensão de nossos. O próprio eu, o de cada um de nós, é talvez uma dimensão divina. Tudo isto é complexo e, ao mesmo tempo, sem dúvida, será determinado. Os sonhadores atuais são talvez os grandes precursores da ciência final do futuro. Eu não creio, é claro, numa ciência final do futuro, mas isso nada tem para o caso. Eu faço às vezes metafísicas destas com a atenção escrupulosa e respeitosa de quem trabalha deveras e faz ciência. Já disse que chega a ser possível que esteja realmente. O essencial é eu não me orgulhar muito com isso, dado que orgulho é prejudicial à exata imparcialidade da precisão científica. Deus nos conceda a lucidez e a imparcialidade. Muitas vezes, para me entreter, porque nada entretém como as ciências, ou as coisas do jeito das ciências, usadas futilmente. Eu ponho-me escrupulosamente a estudar o meu psiquismo através da forma como o encaram os outros. Raras vezes é triste o prazer, por vezes doloroso, que esta tática fútil me causa. Geralmente, procuro estudar a impressão geral que causo nos outros, tirando conclusões. Em geral, eu sou uma criatura com quem os outros simpatizam, com quem simpatizam mesmo, com um vago e curioso respeito, mas nenhuma simpatia violenta desperto. Ninguém será nunca comovidamente meu amigo, por isso tantos me podem respeitar. Há sensações que não somos, que ocupam como uma névoa toda a extensão do espírito, que não deixam pensar, que não deixam agir, que não deixam claramente ser. Como se não tivéssemos dormido, sobrevive em nós qualquer coisa de sonho, e há um torpor do sol do dia a aquecer a superfície estagnada dos sentidos. É uma bebedeira de não ser nada, e a vontade é um balde despejado para o quintal por um movimento indolente do pé à passagem. Olha-se, mas não se vê. A longa rua movimentada de bichos humanos é uma espécie de tabuleta deitada onde as letras fossem móveis e não formassem sentidos. As casas são somente casas. Perde-se a possibilidade de dar um sentido ao que se vê, mas vê-se bem o que é sim. As pancadas de martelo à porta do caixoteiro soam com uma estranheza próxima. Soam grandemente separadas, cada um com um eco e sem proveito. Os ruídos das carroças parecem de dia em que vem trovoada. As vozes saem do ar e não de gargantas. Ao fundo, o rio está cansado. Não é tédio o que se sente, não é mágoa o que se sente. E uma vontade de dormir com outra personalidade, de esquecer como melhoria de vencimento. Não se sente nada, a não ser um automatismo cá embaixo, a fazer umas pernas que nos pertence a levar, a bater o chão, na marcha involuntária, uns pés que se sentem dentro dos sapatos. Nem isto se sente, talvez. A roda dos olhos e como dedos nos ouvidos há um aperto de dentro da cabeça. Parece uma constipação da alma, e com a imagem literária de estar doente, nasce um desejo de que a vida fosse uma convalescença, sem andar. E a ideia de convalescença evoca nas quintas dos arredores, mas lá para dentro, onde são lares, longe da rua e das rodas. Sim, não se sente nada. Passa-se conscientemente a dormir só com a impossibilidade de dar ao corpo outra direção. A porta onde se deve entrar. Passa-se tudo, que é do pandeiro ou o urso parado. Leve, como uma coisa que começasse, a maresia da brisa pairou sobre o Tejo e espalhou-se sujamente pelos princípios da Baixa.
Nauseava frescamente num torpor frio do mar morno. Sentia a vida no estômago e o olfato tornou-me uma coisa que, por detrás dos olhos, altas, pousavam em nada nuvens ralas, rolos num cinzento e desmoronar-se para o branco falso. A atmosfera era de uma ameaça do céu cobarde, como a de uma trovoada inaudível, feita de ar somente. Havia estagnação do próprio voo das gaivotas, pareciam coisas mais leves que o ar, deixadas neles por alguém. Nada abafava, a tarde caía num desassossego nosso, o ar refrescava intermitentemente. Pobres das esperanças que tenho tido, saídas da vida que tenho tido de ter, são como esta hora e este ar, névoa e sem névoa, alinhatos rotos da tormenta falsa. Eu tenho vontade de gritar para acabar com a paisagem e a meditação, mas a maresia no meu propósito e a baixa mar em mim deixou descoberto o negrume lodoso que está ali fora, e eu não vejo senão pelo cheiro. Tanta inconsequência em querer bastar-me, tanta consciência sarcástica das sensações supostas, tanto enredo da alma com as sensações, dos pensamentos com o ar e o rio, para dizer que me dói a vida no olfato e na consciência, para não saber dizer, como na frase simples e ampla do livro de Jó, minha alma está cansada da minha vida. Intervalo doloroso. Tudo me cansa, mesmo o que não me cansa. A minha alegria é tão dolorosa como a minha dor. Quem me dera ser uma criança pondo barco de papel num tanque de quinta, com um dossel rústico de entrelaçados de parreira pondo xadrezes de luz e sombra verde nos reflexos sombrios da pouca água. Entre mim e a vida há um vidro tênue. Por mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, eu não lhe posso tocar. Raciocinar a minha tristeza? Para quê, se o raciocínio é um esforço? E quem é triste não pode esforçar-se. Nem mesmo abdico daqueles gestos banais da vida de que tanto queria abdicar. Abdicar é um esforço, e eu não possuo o da alma com que esforçar-me. Quantas vezes me punge o não ser o manobrante daquele barco, o cocheiro daquele trem? Qualquer banal outro suposto cuja vida, por não ser minha, deliciosamente se me penetra de eu querê-la, e se me penetra até de alheia. Eu não teria horror à vida como uma coisa. A noção de vida como um todo não me esmagaria os ombros do pensamento. Os meus sonhos são um refúgio estúpido, como um guarda-chuva contra um raio. Sou tão inerte, tão pobrezinho, tão falho de gestos e de atos. Por mais que por mim me embrenhe, todos os atalhos dos meus sonhos vão dar a clareiras de angústia. Mesmo eu, o que sonha tanto, eu tenho intervalos em que o sonho me foge. Então as coisas aparecem nítidas. Esvai-se a névoa de que me cerco, e todas as arestas visíveis ferem a carne da minha alma. Todas as durezas olhadas me magoam. O conhecê-las durezas, todos os pesos visíveis de objetos que me pesam, por alma dentro. A minha vida é como se me batessem com ela. As carroças da rua ronronam sons separados, lentos, de acordo, parece, com a minha sonolência. É a hora do almoço, mas eu fiquei no escritório. O dia é tépido e um pouco velado. Nos ruídos há, por qualquer razão, que talvez seja a minha sonolência, a mesma coisa que há no dia. Eu não sei que vaga carícia, tanto mais branda quanto não é carícia, a brisa incerta da tarde me traz a cara e a compreensão. Eu sei só que o tédio que sofro se me ajusta melhor um momento, como uma veste que deixe de roçar numa chaga. Pobre da sensibilidade que depende de um pequeno movimento do ar, para o conseguimento, ainda que episódico, da sua tranquilidade. Mas assim é toda a sensibilidade humana. Eu nem creio que pese mais na balança dos seres o dinheiro subitamente ganho ou o sorriso subitamente recebido. Não são para outros o que foi para mim.
Foi neste momento a passagem breve de uma brisa sem continuação. Eu posso pensar em dormir, eu posso sonhar de sonhar. Eu vejo mais claro a objetividade de tudo. Uso com mais conforto o sentimento externo da vida. E tudo isto, efetivamente, porque, ao chegar quase à esquina, um virar do ar, da brisa, me alegra a superfície da pele. Tudo quanto amamos ou perdemos, coisas, seres, significações, nos roça a pele e assim nos chega a alma. E o episódio não é em Deus, mais que a brisa, que não me trouxe nada salvo o alívio suposto, o momento propício e o poder perder tudo esplendidamente. Remoinhos, redemoinhos, na furilidade fluida da vida. Na grande praça, no centro da cidade, a água sobriamente multicolor da gente passa, desvia-se, faz poças, abre-se em riachos, junta-se em ribeiros. Os meus olhos veem desatentamente e construo em mim essa imagem áquea, que melhor que qualquer outra, e porque pensei que viria a chuva, se ajusta a este incerto movimentos. Ao escrever esta última frase, que para mim exatamente diz o que se define, pensei que seria útil pôr no fim do meu livro, quando rubricar, abaixo da errata, umas não errata, e dizer a frase, a este incerto movimentos. Na página tal, é assim mesmo, com as vozes adjetivas dos movimentos, e adjetivas no singular e substantivo no plural, mas que isto com aquilo em que estava pensando, nada, e por isso me deixo pensá-lo. A este incerto movimentos. A roda dos meios da praça, como caixas de fósforo móveis, grandes e amarelas em que uma criança espetasse um fósforo queimado inclinado para fazer um mau mastro, os carros elétricos rosnam e tinem, arrancando, assoviando ao ferro alto. A roda da estátua central, as pombas são migalhas pretas que se mexem, como se lhes desse um vento espalhador. Dão passinhos, gordas sobre pés pequenos. E são sombras, sombras. Vista de perto, toda a gente é monotamente diversa, dizia Vieira de Frei Luís de Souza, que escrevia, o comum com singularidade. Esta gente é singular como comunidade, às avessas do estilo da vida do arcebispo. Tudo isto me faz pena. Sendo-me, todavia, indiferente, vim parar aqui sem razão, como tudo na vida. Do lado do Oriente, entrevista, a cidade ergue-se quase a prumo falso. Assalta estaticamente o castelo de São Jorge, lá em Lisboa. O sol pálido molha de uma asrevolar vago essa mole, esse volume, súbita de casas, que para aqui o oculta. O céu é de um azul umidamente esbranquiçado. A chuva de ontem, talvez se repita hoje, mais branda. O vento parece leste, talvez porque aqui mesmo, de repente, cheira vagamente ao maduro e verde do mercado próximo. Do lado oriental da praça, há mais forasteiros que do outro, como descargas alcatifadas, atapetadas. As portas onduladas descem para cima. Eu não sei por quê. É assim a frase que me transmite aquele som. É talvez porque fazem mais esse som ao descer, porém agora sobem. Tudo isso se explica. De repente eu estou só no mundo. Eu vejo tudo isto do alto de um telhado espiritual. Estou só no mundo. Ver é estar distante. Ver, claro, é parar. Analisar é ser estrangeiro. Toda a gente passa sem roçar por mim. Eu tenho só ar à minha volta. Somente ar. Sinto-me tão isolado que eu sinto a distância entre mim e o meu olfato. Eu sou uma criança como uma palmatória mal acesa, que atravessa, de camisa de noite, uma grande casa deserta. Vivem sombras que me cercam, só sombras, filhas dos móveis hirtos e da luz que me acompanha. Elas me rondam aqui ao sol, mas são gente. Bem, eu termino aqui, sigo na próxima
leitura. Tchau, tchau!